E você pode pegar o conteúdo da semana passada, que isso já está no site da ibbn.com.br, ibbndourados.com.br, tanto quanto no site da r100.tv. E tem sido de valor isso para as pessoas aprenderem, ver essa série e estudá-lo em casa, ouvi-lo, bastando acessar através da internet. E eu disse aos irmãos que esta semana nós iríamos falar um pouquinho acerca do privilégio que nós temos de ofertar. A vida do cristão no reino, do momento em que ele compreende que tudo é de Deus, que tudo pertence a Deus e que ele, como filho, desfruta de tudo aquilo que o Pai bondosamente tem, a gente passa a compreender alguns valores que são preponderantes na vida da gente. E se os dízimos têm total valor e é como um princípio de reconhecimento da paternidade e da filiação, é como se eu aplicasse isso todas as vezes que eu dizimo, eu estou reconhecendo a minha filiação e a paternidade dele. Se dízimo significa isso, oferta é, portanto, algo no mesmo tom de qualidade, mas significa algo um pouco mais além. Diga para quem está ao seu lado: se dizimar é atitude de reconhecimento, de filiação e de paternidade, ofertar nada mais é do que o princípio de amar, do que o princípio da generosidade encontrada em Deus. Perceba que para entender essa questão de oferta, primeiro precisa perscrutar o coração de quem gerou a oferta, de como foi todas as coisas, onde é que nasceu esse princípio. Para compreendermos, basta dar uma olhada rápida na Bíblia e centrarmos em um texto, em um versículo comum, que serve como base, embora muitos outros também o servem. Por isso eu escolhi esse versículo de João, no capítulo 3 e o verso 16, que é o texto áureo do Evangelho. Perceba que a entrega de Deus pelo seu Filho foi um ato de amor e de ofertar. João 3,16 diz que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, que ofertou o seu Filho em lugar do pecador. Então, essa atitude amorosa de Deus é o culminar, é como que o eclodir, é como que a explosão de um amor intenso que estava nele o tempo todo. Perceba que a expressão de dar, de ofertar da parte de Deus, ela é eterna, nasceu nele. Desde quando ele decidiu colocar tudo no cosmo, desde esse tempo, ele vem dando, ele vem ofertando. Ele oferta não apenas o cosmo para que o planeta esteja situado nele, mas ele oferta a vida de bom grado, porque a vida está nele, e ele dá a própria vida para que tudo possa viver. Então perceba que ele ofertou tudo, e em suma, ele vive fazendo uma oferta gratuita diariamente a todos aqueles que não merecem. Se não percebam, quando você compreender o princípio de reino, como já ensinamos aqui, e se você estudar princípios de reinos, inclusive reinos físicos, de reis e rainhas e governo, você vai descobrir que existem alguns valores que se assemelham ao conceito de reino no que tange a reino de Deus. E alguns princípios são basilares dentro dessa Constituição. Como, por exemplo, o princípio de que monarquia, ninguém é dono de coisa alguma. Monarquia, tudo pertence ao monarca, tudo pertence ao rei, tudo pertence ao governo do rei. E se tudo pertence ao governo do rei, qualquer que sejam as coisas a fazer, só pode ser feita mediante autorização prévia do rei. Portanto, eles pertencem ao reino, e o reino pertence a eles. Quando se fala de Inglaterra, a primeira figura que vem à mente é a rainha. Você não consegue pensar em outro aspecto no Reino Unido, senão pela rainha. E tudo pertence a eles. Quando deixar de ser monarquia, então as pessoas passam a ter o seu espaço previamente comprado. Mas se não, tudo é o rei que dá, tudo é o rei que provê. A pessoa pode até comprar algo que o rei já antes proveu. Perceba
que é assim que funciona, ou que funcionava. No reino de Deus não é diferente. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Ele é possuidor e é dominador de tudo. Nos governos terrenos, enquanto é colônia, como o Brasil era colônia de Portugal, se alguém aqui se lembra do tempo de escola, que estudávamos aqueles livros de história sobre colonização brasileira, percebe-se que tudo pertencia ao governo de Portugal. Não era assim? Tudo era colônia de Portugal. Então nada pertencia a quem estava aqui, tudo pertencia a eles. Então não podia se plantar nada, nem escolher nada sem autorização do rei. É assim que funcionava, até que o Brasil alcançou a liberdade. Perceba que quando as pessoas tinham o aval do rei para plantar, ou para colher, ou para civilizar terras, ou colonizar terras, então ele se sentia como que agradecido ao governo por tudo aquilo que o governo liberou ele fazer. Então, se ele estava plantando algo ali, quando colhesse, ele deveria lembrar que ele está colhendo porque o rei permitiu que ele colhesse. Se ele pudesse chupar uma laranja, ele deveria se lembrar que aquela laranja tem ali porque o rei permitiu que ele pudesse saborear aquela laranja. Então sempre a ordem era a gratidão. Sempre quem vivia em colônia aprendia em primeira instância o ato de ser grato por aquilo que o seu governo liberou. Diferente do sistema democrático, onde as pessoas são donas de tudo. Logo perceba que dentro dessa esfera onde a gratidão reina, no reino de Deus não é diferente. Tudo pertence a Ele, tudo é dele, a Bíblia diz. Ele diz: toda a terra é minha, e tudo que nela está é meu. Tudo é dele. Então, olha como ele faz. Se eu fosse você, eu puxava o máximo de fôlego que você pode agora e enchesse os seus pulmões de ar. Faça isso agora. Encha seus pulmões de ar. Solte. Sabe o que você deveria ter feito? Obrigado. Porque ele está ofertando a você um oxigênio que é dele. Ele está ofertando diariamente um oxigênio que não é nosso, é dele. É por isso que o salmista no Salmo 104 diz: tira a sua respiração e eles morrem. Bondosamente lhes dá o oxigênio para que respirem e vivam. Tudo é dele, tudo pertence a ele. E ele liberalmente te oferta esse ar para você respirar. Alguém te cobra o ar que você respira? Se você e eu não pagamos pelo ar, o que deveríamos ter em mente? Amanheceu o dia, qual é a primeira coisa que você deveria fazer? Você está correndo e está puxando ar, e bastante ar, o que é que você deveria fazer? Gratidão. De bom grado, ele te oferta ar todo dia, te oferta vida todo dia, te oferta comida todo dia. Ele tem feito isso todo dia e nunca reclamou porque você está gastando demais. Talvez tudo que ele esperasse é que a gente lhe fosse um pouquinho mais grato. Perceba, portanto, que quem tem em mente o primeiro sentimento de ofertar e continua a fazê-lo é ele. Quem foi que mandou o Abel e o Caim ofertar? Quem? Você vê alguma ordem de Adão ou de Deus dizendo: vai lá e oferta para mim? Não. Porque oferta é gratidão. Oferta não é pedido, oferta é uma disposição de gratidão. Eles só ofertavam porque reconheciam, dizendo: ele está dando para mim, obrigado. Então a ideia dele, diga para quem está ao seu lado: a ideia de ofertar na igreja, a ideia de ofertar no irmão, a ideia de ofertar em outra vida, é de Deus. Se você faz isso regularmente, você está simplesmente fazendo a ideia de Deus. Isso não é bom? É muito bom você sempre copiar Deus. Ele, para culminar a sua extrema liberalidade em ofertar, ofertou o seu próprio filho em nosso lugar. Perceba
que assim como Ele é bondoso, generoso, liberal em ofertar, Ele espera que os filhos também o sejam. Ele espera que seus filhos o copiem, o imitem. Se não, percebam. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 22 e o verso 9. Nós vamos fazer várias leituras, então seja rapidinho comigo. O generoso será abençoado, pois dado o seu pão ao pobre. A Bíblia está dizendo de maneira muito clara que a resposta de Deus em ofertar, em abençoar, deve ser copiada por mim, deve ser imitada por mim. E aquilo que Ele faz aos outros, eu devo fazê-lo também. É por isso que Jesus disse em João, no capítulo 13, aquilo que eu estou fazendo com vocês agora, façai-vos também aos outros. Ele queria que fôssemos a sua cópia, bondosos, generosos. Ofertar é ato de amor. O Salmo 37 tem algumas coisas muito bacanas. Venha comigo por bondade. Salmo 37. Vamos ver o versículo 21 e o versículo 22. Olha o que diz. Esse salmo é tão lindo. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Se você semeia na vida de alguém, você está na qualidade de um justo. Que coisa mais linda. Verso 22. Aqueles que Ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por Ele amaldiçoados serão exterminados. A bênção do Senhor está derramada por meio da justiça do Filho. E Ele espera que essa bênção derramada por meio da justiça do seu Filho seja por nós levada aos outros, e assim alcancemos todas as benesses que Ele nos tem. Jesus sempre teve essa ideia no coração de dar, de ofertar. Olha o que Paulo fala dele. Está lá em Atos, no capítulo 20, o verso 35, a parte B, lá no finalzinho do verso 35. Diz assim, o verso 35 diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Feliz ou mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Jesus está dizendo que é melhor você dar as coisas aos outros, é melhor você ofertar aos outros do que receber. Eu concordo com ele, mas eu gosto dos dois. Eu gosto de dar, mas eu gosto de receber também. Não sou besta. Sabe? A proposta de Jesus é que o imitemos. E se o fizermos, uma vez eu vos ensinei aqui isso, e só para lembrar. Sabe por que Jesus se alegra quando você pega algo e dá aos outros? Ele fica feliz quando você pega um valor que você considera importante para ti. Uau, eu tenho essa grana aqui, é legal para mim, eu vou guardar na poupança, vou fazer um investimento para mim mesmo. Mas quando você pega isso e você dá para alguém, sabe por quê? Ele fica feliz com isso e ele te dá de volta em sobremaneira. Não é porque você simplesmente merece, ou porque você é bom, é porque você aplicou o que é dele. Quando você pega o que é dele, você diz, não é meu, é dele. Se é dele, eu vou investir na vida de alguém, eu vou investir no reino, vou abençoar alguém. Você fazendo isso, ele diz, pois bem, você pegou o que é meu e fez o que eu faria, agora eu vou devolver para você em abundância. O que ele faz é tão legal, tão gostoso, diferente de muitos pais. Eu já tive essa experiência lá em casa, tanto eu quanto a minha esposa, de meus filhos ganharem brinquedos bons, legais, caros, e pegar esses brinquedos e dar para outras crianças que não têm. Alguns pais olhariam e diriam, você é um mané, deu um brinquedo tão bom, porque não deu o quebrado? Quando isso acontecia com os nossos filhos, pensa na alegria que invadia a nossa alma. Então a gente sempre tinha vontade de ir lá e comprar um melhor para ele, justamente porque aquele melhor que ele tinha, ele deu para aquele que não tinha.
Isso é um princípio que o Pai faz. Então, se você tem algo e abençoa a vida de alguém, você não está abençoando com o que é teu. Não é teu, você não tem nada. Lembra que você não tem nada? Se você não tem nada, você está usando de quem? Ele não é teu pai. O dinheiro não é dele. Você está usando o que é dele, porque você é filho. Então você está abençoando com o que é dele. O que ele vai fazer? Ah, você está sem agora. Você deu? Deu. Ah, então não pode ficar sem não. Vem cá, eu vou te restituir muito mais. Eu vou te abençoar muito mais. Porque filho sabe que da fonte que ele tirou, não cessa. Quando você entende filiação, você passa a perceber que da fonte que você extrai, através da fé, os seus valores, essa fonte não cessa. Ela é infinita. Em Deus a riqueza nunca termina. Se Ele é capaz de tirar água da rocha, imagina o que Ele é capaz de fazer para te abençoar. Perceba que aqueles que têm essa disposição de abençoar, que o imitam, são por Ele recompensados. É fato. Existem inúmeras coisas que a Bíblia diz acerca disso, mas anote algumas rapidinha, só para você ver. Veja o que acontece. Lucas capítulo 6, verso 38. Deem, e lhe será dado. Jesus está dizendo, para você que gosta de mais abençoar, de dar mais do que receber, Ele está dizendo assim, ó, quando você fizer isso, o que você vai receber? Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Ele está dizendo assim, ó, tudo que você fizer aos outros, você está imitando eu, você está fazendo como eu faço. Então, pelo que você está fazendo igual ao que eu faço, eu vou deixar para você uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Por quê? Para que você continue fazendo mais. Você pode abraçar a fé e viver os princípios do reino, ou não. Simples assim. Percebe que a ideia de Jesus é nos fazer saber que com a mesma medida que a gente é medido, que a gente mede, a gente vai ser medido. Com a mesma medida de coração que a gente semeia, é com a mesma medida que alguém vai semear na nossa vida. Isso é tão legal. Olha o que o salmista diz, Salmo 58, e o verso 11. Salmo 58, verso 11. Então se dirá, certeza que há uma recompensa para o justo, pois há um Deus que julga a terra. A versão está na tela. Então os homens comentarão, de fato para os justos, de fato os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Não é lindo? Pois bem, olha o que o escritor de Provérbios, no capítulo 13 e o verso 21, olha o que diz o texto. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. Aleluia. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada. Aí você às vezes pergunta, Senhor, de onde é que esse crente tirou isso? E Deus está dizendo assim, eu armazenei de um caboclo lá atrás. Tudo por causa da justiça do Cristo. Perceba, olha o que Jesus ensina em Mateus capítulo 10, verso 42. Aliás, eu falei o 42, eu vou pedir para você ler a partir do verso 40 comigo. Jesus disse assim, ó, quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O verso 41. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. 42. E se alguém der, mesmo que seja
apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. O que é um copo d'água para você? Você não tem dimensão do que vem escondido num copo d'água que você dá para alguém. Irmão, Deus tem desejo de abençoar o seu povo. O maior desejo dele é dar as riquezas do reino. Mas a gente não sabe como vivê-las. Nós somos egoístas. Sabe, a ideia de Deus em que possamos ofertar é justamente pelo fato de compreendermos que isso faz parte integrante de uma igreja que vive o amor de Deus. E não há como afirmarmos que não temos esse amor, ou que não recebemos esse amor, ou que não podemos ser amorosos. O que nós não podemos afirmar é que de maneira alguma nós devemos ser contendidos nisso. Ao contrário, devemos ser despojados, amorosos. Por quê? Porque o que Paulo diz acerca desse negócio de amor dentro da igreja, e é o amor que nos leva a fazer essas loucuras de dar e ofertar. Perceba o que diz aos Romanos no capítulo 5 e o verso 5. Olha o que ele ensina. Já está na tela. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Se você tem o Espírito Santo, você tem o amor. E amor derramado não é gota, é muito amor. Está aí dentro, agora precisa colocá-lo em prática. Perceba que a igreja de Cristo entende isso. Ela precisa viver isso. Para a igreja que vive o Cristo, ofertar não pode ser pesar, não deve ser penoso, não deve ser sacrifício. Não, Senhor. Não deve de ser doloroso, deve de ser por amor, expressão de amor, amor esse derramado por Ele. Venha, acompanhe comigo esse versículo, ou estes versículos. 2 Coríntios, capítulo 8. Olha que coisa maravilhosa. Paulo diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Ele está escrevendo à igreja de Corinto, e a nós também. Ele diz: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha o que ele está dizendo. Os irmãos da Macedônia estavam na pior dificuldade, na maior provação de perseguição, de seca. O PT estava governando e as coisas estavam feias. Estavam tudo desempregado. E eles estavam na pior fase da vida. Desculpa, não aguentei. Estavam na pior fase da vida deles. Uma prova tamanha. Mas tal era a prova, e igual o tamanho da prova, se tornou também o tamanho da alegria. A alegria deles era do tamanho da pobreza deles. E por conta dessa alegria, desse sentimento envolvente entre eles, eles transbordaram a generosidade. Eles disseram: se a nossa pobreza é extrema, nós vamos ser mais generosos do que o tamanho da pobreza. Se a nossa provação é desse tamanho, nós vamos ser generosos desse tamanho. Se a gente está passando dificuldade, nós vamos sobrepor a nossa dificuldade, sendo generosos para quem tem menos do que nós. E olha o que Paulo continua dizendo, verso 3. Pois, ele diz, dou testemunho
de que eles deram tudo quanto podiam, vírgula, e até além do que podiam. Mas olha o que ele continua a dizer: por iniciativa própria. O que ele afirma é: ninguém pediu, ninguém os constrangeu, ninguém os clamou, ninguém os forçou, ninguém os dominou, ninguém os constrangeu. Pela própria iniciativa deles, pelo sentimento do coração deles, eles quiseram dar mais do que eles podiam dar. Significa que se ele tinha um pacote de arroz que dava para um dia, ele diz: eu vou dar. Ele fez muito mais além, só que por vontade própria. Ninguém pediu. Olha o versículo seguinte. Perceba, por iniciativa própria. Isso que eu acho lindo, esse versículo. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Não, eu percebo que é isso. Eles estavam sim na Macedônia passando fome, com dificuldade, com seca, com tribulação, e com Roma apertando o cadastro deles. E eles vão a Paulo e a Tito e diz: pelo amor de Deus, nos deixa semear na vida dos outros. Eu imagino que Paulo poderia ter dito: gente, mas vocês estão numa pior. A gente está levantando uma oferta aqui para mandar para vocês. E eles dizem: não nos tire esse privilégio. Não, Senhor, deixa a gente juntar até o que a gente não tem aqui, e deixa a gente mandar para eles. Eles entendiam que isso é um privilégio. Então diga para quem está ao seu lado: ser generoso é privilégio. Ofertar não é dever, ofertar é privilégio. Quando você vem nesses instrumentos aqui, ou abençoa alguém com a comida, com um prato de arroz, é privilégio. Já teve aquele momento de que você simplesmente, andando na rua, se deparou com alguém que está na luta, na tribulação, talvez sem emprego, talvez pedindo. Já se deparou com um momento assim que você pegou esse cara e disse: vamos ali comigo, vamos ali na Guaporé, vou te pagar um almoço? Você já fez isso? Ninguém aqui fez isso? O Guaporé é demais também, né? A gente se contentaria em ir lá naquele botequinho que vende pastel por R$1. E diz: come, pode comer 8. Estou pagando 8. Mas esses caras aqui disseram: não, a gente não quer te dar pastel de R$1. Nós não podemos comer na Guaporé, mas a gente quer que você coma. Chupa essa manga. A gente não pode ir lá comer um churrasco, mas a gente quer que você vá. Que coisa linda, irmão. Isso é para glorificar a Deus por uma igreja dessa. O coração do Cristo, um coração doador, um coração extremamente liberal. Perceba, verso 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Verso 6. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Verso 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Paulo incentiva a fazer mais ainda. Mas ao mesmo tempo que ele incentiva, ele traz uma palavra de conforto. Veja o verso 8. Não lhes estou dando uma ordem,
mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Verso 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. O que o texto está dizendo é que o Senhor não quer que você viva miseravelmente. O Senhor não quer que a Enesul vá lá cortar a tua luz. Não é prazer de Deus ver você não ter como colocar comida na mesa. Não é prazer. Que pai dá um reino para um filho e tem prazer em ver o filho padecer necessidade? Que pai? A não ser que seja um carrasco. O pai quer que a gente viva os princípios do reino. Nós temos a oportunidade de vivê-los. Diz Paulo que ele é rico, mas ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, nós pudéssemos nos enriquecer das coisas do seu reino. Quando eu falo das riquezas, não estou falando do orgulho, do domínio, da quantidade exacerbada de dinheiro. Eu estou dizendo da felicidade de ter o suficiente para viver e ter o suficiente para abençoar pessoas, que é o que significa ser pleno no reino. E a gente criou um estigma de que é maldito o que é rico. A ideia de Deus é que todos nós pudéssemos viver abençoados financeiramente para abençoarmos o mundo. Mas nós não sabemos viver assim, porque somos egoístas, somos orgulhosos, somos ingratos. Se não somos gratos nem pelo ar que respira, quanto mais pelas outras coisas. Paulo é tão intenso, que ele conclui o assunto dizendo no verso 10: e aqui eu dou o meu parecer sobre o que vos convém. No ano passado fostes os primeiros não só a dar. Meu irmão. E ele disse: mas antes de ser o primeiro a querer dar, vocês foram o primeiro a querer dar. É aqui que está o segredo. Não é o fato de dar, é o fato de querer dar. Não é o fato de você buscar a Deus, é o fato de você querer buscar a Deus. Não é o fato de você vir ao culto, é o fato de você querer vir ao culto. Não é o fato de você ser justo, é o fato de você querer ser justo. Não é o fato de ter um relacionamento com Deus, é o fato de querer ter um relacionamento com Deus. Deus trabalha com o sentimento, com a motivação que me envolve, e não com a obediência da minha obrigação. Ele prefere ver a minha voluntariedade, a minha disposição, meu sentimento. Você oferta por quê? Porque alguém lhe pede? Você dizima por quê? Porque lhe é pedido? Se tem uma coisa que a gente não deveria ter nas igrejas, isso está sendo gravado e muita gente no país está assistindo nossos vídeos, e posso dizer isso. Se tem uma coisa que não deveria ter nas igrejas, era a palavra de oferta, para motivar crente a ofertar. Não precisava ter. Isso tinha que ser espontâneo de nós. Tinha que ser tão voluntário, que a primeira coisa que a gente deveria fazer no meio do culto era correr e ofertar, muito mais do que aquilo que a gente que tem. Tinha que ser voluntário. Mas nós somos tão miseráveis, tão egoístas, que é necessário de tempo em tempo estar implorando, pedindo por misericórdia, porque senão tem que desligar as luzes, tem que cortar o ar-condicionado, porque a gente acha que Deus liga uma tomada do céu e vai dar tudo certo. Sabe? Enquanto que a vontade de Deus é que a gente tivesse predisposição de fazê-lo. Sabe, é tão poderoso isso que eu estou a dizer. Pois Paulo diz assim, verso 11: agora, porém, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Ele está dizendo: você tem a vontade no seu coração? Então compare a sua vontade com aquilo que você tem e conclua.
Ele está dizendo, não fique só na vontade, mas faça, conclua. Se a vontade veio, é porque você tem que concluí-la. E ele continua no verso 12, rapidinho. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Se há prontidão, se há voluntariedade, se há o desejo, mesmo que eu tenha o desejo, por exemplo, de ofertar R$1.000 na vida do Palazon, e eu só tenho 100, mas a minha vontade é 1.000, então eu dou 100, Deus aceita isso, pelo tamanho da minha vontade, não pelo tamanho da minha oferta. A minha colheita é pelo tamanho da minha vontade, não pelo tamanho da minha oferta. Você não entende? Por isso Jesus disse, mudem seus pensamentos. Parem de pensar mediocremente. Mude a maneira de pensar. Deus não trabalha com a sua ação, Deus trabalha com a sua vontade. É por isso que igualmente olhar para uma mulher com um olhar maligno ou malicioso, pecou. Não precisou deitar com ela, é a vontade. Em outros aspectos também é verdadeiro. O meu desejo, Senhor, é ofertar na igreja R$10.000, mas eu só tenho 1.000. Então Deus recebe a minha oferta pelo tamanho da minha vontade, e a minha colheita não é pelo tamanho da oferta que eu dei, é pelo tamanho da vontade que eu tive. Ah, queridos, por isso Jesus continua dizendo, arrependei-vos, mude sua maneira de pensar. O reino é acessado pela sua maneira de pensar. A palavra é vivida pela sua maneira de pensar. Paulo diz, verso 12, porque se há prontidão e contribuição, é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Verso 13, nosso desejo não é que os outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Olha que lindo o verso 14. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Verso 15. Como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. O que Paulo está dizendo é, está sobrando para você? Abençoe o que não tem. Se iguale. Não é eu que estou dizendo, é Paulo. Você pode ignorar se você quiser, não tem problema nenhum. A Bíblia continua sendo Bíblia, o reino continua sendo reino, as bênçãos continuam sendo as bênçãos. Eu posso ignorá-las, se quiser, mas eu posso absorvê-las e vivê-las. Se eu quiser que a minha vida seja de acordo com os valores do reino, eu posso vivê-las. Deixa eu correr para terminar. Perceba que isso é um princípio tão poderoso que Paulo continua a ensinar. Olha aí no capítulo 9 de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Paulo diz, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Então a gente se prende aqui, e aí a gente se prende aqui, e entendemos que é pelo tamanho da oferta. A gente pega esse versículo e isola dos outros, e colocamos em pauta que você tem que ofertar bastante, e é para mim, pastor, líder de um projeto missionário, eu devo sim botar na tua cabeça que você tem que botar o grande valor, até o que você não tem. Eu poderia utilizar isso e ficar só nesse versículo, mas olha o versículo 7.
Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama o que dá com alegria. Paulo está dizendo assim: a tua oferta tem que primeiro estar aqui, para depois estar aqui. Ela primeiro tem que nascer aqui, porque a colheita tua não vai vir daqui, vai vir daqui. Aí talvez alguém diga: bom, então eu só vou desejar e não vou semear. Aí você vai enquadrar naquilo que Paulo disse agora há pouco. Você colocou o desejo do teu coração, apresse a concluí-lo. Não tem escapatória, irmão. Não tem negócio, não tem jeito de dar um jeitinho em Deus, um jeitinho brasileiro nele, e passar um chequinho sem fundo para ele. Não dá. Para ele não funciona assim. Perceba que Paulo continua a dizer, verso 8: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas meu irmão, isso é para o caboclo da glória a Deus, irmão. Pensa. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado, vamos apontar, toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. O que você entende por esse versículo? Não, pergunta aí para quem está pertinho de você. Diga, o que a tua cabeça entende por esse versículo? É mesquinharia? É miséria? É a pobreza? É o rastejar? É o passar fome? Não sou eu que estou dizendo, irmão. É a palavra que está te dizendo. Deus é poderoso para fazer tudo em você, para te prover todas as coisas, em todo o tempo, para que tudo transborde, para que você possa abençoar transbordante. Verso 9, querido. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Verso 10: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Deixa eu dizer isso aqui. Eu disse há pouco que Deus não quer abençoar a sua semente. Eu disse que Deus quer abençoar a sua prontidão de vontade. Não foi? Aqui Paulo está dizendo que Deus dá a semente ao que semeia. Ele não te dá a semente se não houver desejo de semeadura. Você não vai ter semente se você não vai semear. Deus jamais vai colocar valores de semeadura na sua mão se você não tem desejo de semear. Então você não vai ganhar. Então você vai se contentar com o que tem. É por isso que existem pessoas que vivem a vida inteira no mesmo nível, e existem outros que crescem abundantemente. Tem gente aqui que o maior desejo dele é continuar semeando, semeando, semeando. E Deus continua abençoando, 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 por conta da provisão de vontade, da prontidão de seu coração. Então, pergunte para quem está ao seu lado: você tem vontade de ter uma semente? Então responde assim: gere primeiro o desejo de semear. Deus nunca vai te dar semente se você não tiver desejo de semear. Aí
Aí quando vinha a semente na sua mão, você precisa saber se isso é semente ou é colheita. Tem muita gente comendo semente, pensando que é colheita. Tem muita gente recebendo um pouquinho e dizendo: opa, vou comer. Come. Aquilo não era para comer. Aquilo era a semente. A semente não dá para você realizar o que você sonha. A sua semente não tem a capacidade de realizar o que você espera. É pouco. É semente. Se você quer algo grande e a sua semente não dá, é pequena, o que você tem é pequeno, então isso não é a tua colheita, isso é a sua semente. Então semeie, porque essa semente, pela prontidão do teu coração, vai voltar grande. Se você tem desejo de semear, então Ele vai colocar na tua mão uma semente. Aí você diz: pô, aí eu vou semear essa semente e vou ficar sem nada. Aí Paulo disse: não vai ficar sem nada. Ele também vai te dar o pão para você se alimentar. Ele também multiplicará a semente que você tem. Ele também multiplicará os frutos da sua justiça. Veja o verso 11, por favor. Que serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. O que Paulo está dizendo é que em todo tempo Deus quer abençoar você muitíssimo, simplesmente porque por meio da sua vida de semeadura Ele vai estar abençoando outras vidas. A sua generosidade vai estar alcançando outras vidas. Então tudo nasce daqui, irmão. Se o meu coração não tiver paixão e amor pelo próximo, a ponto de entender que eu devo semear na vida do próximo, seja no evangelho, seja por meio de atitudes boas, então de fato e verdade, eu nunca estou pronto para viver todas as bênçãos do reino. Porque o reino é sintetizado em uma única razão. O resumo de tudo aquilo que o reino tem para você é esse: diga, ame o seu próximo como a você mesmo. Tudo gira em torno disso. Tudo é dado a você em torno disso. Tudo é multiplicado a você em torno disso. Então tudo nasce aqui, irmão. Você quer ser próspero no reino? Você quer viver sem estar quebrado? Então aprenda os valores do reino. Perceba, Provérbios capítulo 11. Veja o que esse versículo 24 e 25 nos ensina. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Não é lindo esse versículo? Há aquele que pega a semente e dá generosamente. Aí Deus olha para você e diz: outros retêm o que deveria dar e cai na pobreza. Perceba, é um princípio extraordinário. É um princípio de honra. Ofertar é honrar. Veja o que Provérbios 3 diz. Provérbios 3, verso 9 e o verso 10. Honre ao Senhor com todos os recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Ai, irmão, é tão importante quando a gente compreende os valores do reino e passar a aplicá-los no dia a dia. Você vai ver que a sua vida vai mudar radicalmente. Olha o que Marcos diz. Marcos capítulo 10, verso 28. Eu preciso concluir com você. Então Pedro começou a dizer-lhe, falar para Jesus:
Nós deixamos tudo para seguir-te. Olha o verso 29. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles a perseguição, e na era futura a vida eterna. Sabe, a questão de ofertar, queridos, não está ligado apenas ao quesito prosperidade ou bênção, mas absolutamente está ligado a quem governa a sua vida. Não está ligado aos valores, está ligado a quem governa a sua vida. O fato de ofertar, dizimar, está ligado a isso, quem está governando a sua casa. Olha o que Mateus diz, Mateus capítulo 6, verso 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam ou roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não roubam, nem minam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que Jesus está dizendo é que o dinheiro tem o poder de governar a vida, e a gente não pode ser escravo dele. O dinheiro tem que trabalhar para você, e não você trabalhar para ele. O dinheiro tem que ser seu escravo, e não você ser escravo dele. O dinheiro não pode dominar você, você tem que dominá-lo. O dinheiro não é para trazer sua felicidade. A sua felicidade vai fazer com que o seu dinheiro seja bem aproveitado. Perceba que isso é tão grave, que dentro dessa perspectiva, eu percebo que as pessoas têm permitido que o maligno domine suas vidas. Afinal de contas, olha o versículo 24 de Mateus capítulo 6. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas versões ele chama dinheiro de mamon. Mamon é um Deus ligado ao financeiro. Ele está dizendo: se você não se cuidar, o dinheiro vai crescer tanto na sua vida, que vai assumir o lugar de Deus. Vai ser mais importante para você do que qualquer outra coisa na sua vida. O que Jesus nos alerta é para o perigo que a grande maioria das pessoas estão vivendo, escravizadas por essa desgrama do amor ao dinheiro. E ele cresce a ponto de se tornar um Deus. Perceba que a Bíblia diz que o dinheiro não é o problema, é o amor a ele que é o problema. As pessoas o amam mais do que tudo. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E perceba que ele é tão grave, é tão peçonhento, que Colossenses capítulo 3, verso 5, diz Paulo, que a pessoa que não é liberal, que a pessoa que ama o dinheiro, ele se torna avarento. A avareza passa a dominá-lo. Ela cresce até se tornar uma ganância, uma avareza. E isso se torna idolatria. E a Bíblia diz que tudo que é objeto de idolatria, seja ele uma imagem, seja ele o dinheiro, atrás dele é morada de demônios. Então, se você quer combater o demônio de Mamon na sua vida,
Só existe um remédio que a Bíblia ensina. Diga para quem está ao seu lado: ser generoso. Não existe outro remédio. Não existe outro remédio. Não existe. Se você quer vencer, se você quer deixar esse maligno pecado para trás, não permita que a generosidade saia do seu coração. Moisés escreveu em Deuteronômio no capítulo 8, dizendo que Deus é quem dá tudo ao homem e dá condições para que ele enriqueça. Capítulo 8, verso 18 de Deuteronômio. Então ele está advertindo a gente, dizendo: não se orgulhe da capacidade que você tem de ganhar dinheiro, porque quando isso acontecer, você vai dar lugar à avareza, vai dar lugar à soberba, e a sua queda é iminente. Então, a ideia de Deus é que a gente aprenda a viver as benesses do reino, fazendo com que tudo aquilo que está na nossa mão compreendamos que não é nosso, mas é dele. E se é dele, devemos administrar bem, para o bem dos outros. Finalmente eu posso te dizer: Deus nunca vai multiplicar o que sobra na tua vida. Deus só vai multiplicar o que te faz falta. A sobra não é necessário multiplicação, concorda? Ele só multiplica o que te faz falta. Ele não multiplicou o azeite que sobrava, ele multiplicou o azeite que faltava. Ele não multiplicou a farinha que sobrava, ele multiplicou a farinha que ia faltar. Ele não multiplicou a água que sobrava, ele multiplicou a que faltava. Ele não multiplicou o pão que sobrava do menino, ele multiplicou o pão que faltava. Começa aqui, irmão. Muda a tua mente, muda a tua maneira de pensar. Pare de pensar que dízimo é dinheiro que você dá para pastor. Sabe, isso é a pior mentira do diabo. Se tem uma coisa que deixa a gente triste, é crente que pensa assim. É uma derrota, é um câncer, é uma erva daninha que machuca os outros. Sabe? Mude sua maneira de pensar. Não vá pela conversa do pastor apenas, vá pela palavra. É a palavra que diz. Eu tenho tentado ensinar vocês a serem liberais, a crer no Senhor, naquilo que Ele diz. Não é mais fácil crer no que está aqui? Por que é tão difícil crer na palavra? Preferem pagar caro para ladrões e avarentos que um dia vão prestar conta com Deus, do que crer na palavra. Então faça por onde? Creia na palavra. Mude a sua maneira de pensar. Eu quero orar com você esta noite, que está passando por uma travessa financeira dramática, terrível, e talvez hoje você está entendendo muita coisa. Talvez você sempre foi fiel a vida inteira, mas você não entendia que procede do coração. Talvez você dizimou durante tanto tempo, mas talvez você não entendia que tudo procede daqui. A tua fidelidade não está no ato, está no teu coração, está na tua alma. Eu quero orar por você essa noite, para que teu entendimento se abra, para que você possa mudar seu jeito de viver, e que de fato a liberalidade do Senhor invada seu coração, invada o nosso coração. Por isso, aí onde você está, eu queria que você inclinasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, e se quiser, de forma gestual, quiser colocar a mão sobre o seu coração, sobre o seu bolso, sobre sua cabeça, sobre o seu entendimento, ou mesmo quiser abraçar alguém, como você quiser, se há prontidão de vontade, é isso que Deus está olhando agora. Então, em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com a tua igreja agora.
Senhor, eu não preciso gritar, nem me espernear aqui, porque a Tua palavra já falou o que tinha que falar. Eu só me faço no lugar, me coloco como intercessor, me coloco como irmão, me coloco como Teu servo, como pastor desse rebanho, que espera que essa igreja venha prosperar, Senhor. Que cada cristão aqui venha ter em abundância, sim. Venha ter dinheiro, sim, em abundância. Não para satisfazer desejos egoístas, não para ostentação, nem tampouco, Senhor, para se mostrar aos outros de forma orgulhosa. Mas que, como o Senhor conhece a intenção do coração, então prospere aquele que de fato preservará o coração dessas coisas malignas e fará com que a sua vida transborde em generosidade, em muitas ações de graças e louvor ao Teu nome, de modo que milhares de vidas sejam abençoadas. Senhor, eu quero te pedir sim, que a partir desses princípios da Tua palavra, os favores do Teu reino, tudo aquilo que o Teu reino tem de bênção, de saúde, de prosperidade, venha sobre essas pessoas, Pai, porque é por meio destas pessoas que nós iremos entrar no Paquistão, que nós iremos entrar na Europa, que nós iremos abrir igrejas em outros lugares. Por isso abençoe essas prontidão de vontade, abençoe essas pessoas que estão agora, Senhor, te dizendo que querem ser semeadoras, essas pessoas que estão agora te dizendo que querem ser fiéis nos seus dízimos e ofertas, essas pessoas que estão dizendo agora para Ti, para mudar a sua maneira de pensar. Eu concordo com elas, Pai. Eu peço que o Senhor as ajude. O Senhor sabe que não há área da vida do ser humano mais difícil de se lidar do que a área financeira, Pai. E é por conta de ser tão dramático que esse maligno tem dominado as pessoas através do dinheiro, tem levado milhares à corrupção, à morte, tem levado, Senhor, a esse país à idolatria, por causa do amor ao dinheiro. Então ensina-nos, Senhor, a dominar esse recurso. Ensina-nos, Senhor, a viver de tal maneira que o dinheiro seja escravo das benfeitorias do Teu reino. Nos ajude, Senhor, a estarmos prontos para sermos preparados e para alcançarmos as bênçãos do Teu reino. Eu tenho dito a esta igreja, Senhor, e eu quero te pedir que confirma isso. Eu tenho dito que quanto mais nos sentirmos isentos de ser dono, quanto menos donos nós for das coisas, Pai, eu tenho dito que mais rico o Senhor nos fará. Então ensina essa igreja a se sentir dono de coisa alguma. Ensina essa igreja a se sentir vazia, para que quanto mais vazia ela se sentir, mais rica o Senhor possa fazê-la. Ensina, Pai, porque quando não nos sentirmos donos de coisa alguma, nós estaremos prontos para receber toda a riqueza do Teu reino, pois esta será ministrada aos outros. Eu peço isso agora, Pai, em o nome de Jesus. Eu concordo com o pedido desse irmão, dessa irmã, de que ele precisa melhorar de vida, de que precisa tirar o nome do SPC, do Serasa, que precisa glorificar o Teu nome através da vida financeira, sim. Precisa ser luz e sal dessa terra, para que as pessoas possam ver as boas obras desse irmão, através da vida financeira. Eu oro por ele, Senhor, e eu quero sim pedir que ele seja cabeça e não cauda. Eu quero pedir, Senhor, que as pessoas olhem para ele e glorifiquem a Ti, e digam: Deus realmente é justo, e tem feito justiça na terra. Por isso eu te peço, Pai, olha para o coração desse amado, olha para o coração dessa irmã, olha para a prontidão de vontade, e aplica a Tua palavra nesse coração. E a partir de hoje, Senhor, eu declaro pela fé que pessoas aqui abrirão o Seu bom tesouro, Pai, que pessoas aqui descobrirão a sua fonte de vida, a sua fonte de abundância, a sua fonte de prosperidade. Eu declaro, Senhor, que a partir da prontidão do coração dos Seus filhos, o diabo não mais tocará na finança dessa empresa, o diabo não mais tocará na finança dessa casa, o diabo não mais tocará na finança desse irmão, porque esta finança passa a ser Tua, Senhor, porque isso passa a ser totalmente Teu, porque isso passa a ser sob o Seu governo, e mediante o Teu governo, é o que eu te peço, Senhor,
estabeleça o teu reino sobre a vida, sobre a casa, sobre o coração desses irmãos. Venha sobre estas famílias e haja nelas a paz que excede o entendimento. Sim, Senhor, venha o teu reino sobre essas pessoas, venha o teu reino sobre essa vida financeira, venha o teu reino sobre essa igreja. Eu lhe peço isso agora, em um nome maravilhoso de Jesus.